Hoje, em nosso informativo, nós iremos comentar uma decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito de direito administrativo sobre requisitos para a criação de cargos em comissão, cargos comissionados. Então, nós tivemos aqui o informativo de número 1053 de 2022, onde o Supremo Tribunal Federal traz notícia a respeito do julgamento da ADI 6655 do Sergipe. O tema: requisitos constitucionais para a criação de cargos comissionados. Antes de falarmos da decisão do Supremo Tribunal Federal, nos interessa observar o que nós temos na Constituição Federal. Nós temos dois dispositivos iniciais acerca dos cargos comissionados. Primeiro, artigo 37, inciso 2º, que trata da exceção ao princípio do concurso público. A investidura em cargo, emprego e a investidura em cargo e emprego público dependem de aprovação prévia em concurso público, ressalvada a nomeação para cargo em comissão, declarado de livre nomeação e de livre exoneração. Portanto, a criação de cargos comissionados pode se dar por meio de lei, evidentemente, e o preenchimento desse cargo público, a investidura desse cargo público, não dependerá de concurso público. E aí nós temos a regra incerta no artigo 37, inciso 5º, que é o que interessou nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Vamos à literalidade do dispositivo inicialmente. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. E é exatamente a respeito dessas atribuições que se resumiu a decisão do Supremo Tribunal Federal, que tratou essa ação direta de inconstitucionalidade. Na verdade, é uma lei de Sergipe, onde nós tivemos a criação de cargos comissionados que, segundo o Supremo Tribunal Federal, não respeitou os requisitos definidos na Constituição e estabelecidos pelo próprio Supremo. Mas vamos ao resumo dessa decisão. É inconstitucional a criação de cargos em comissão sem a devida observância dos requisitos indispensáveis fixados pelo Supremo Tribunal Federal. A Constituição Federal reservou à administração pública regime jurídico minucioso na conformação do interesse público com a finalidade de resguardar a isonomia e a eficiência na formação de seus quadros de pessoal. Os cargos em comissão, por sua vez, representam exceção à regra. O que está dizendo o Supremo Tribunal Federal aqui? Está afirmando, olha, nós temos um interesse público a ser buscado e há um regime jurídico que detalhou o modo de alcançarmos esse interesse público e de preservarmos a isonomia, de preservarmos a igualdade, dando oportunidade a todos de preencherem os cargos públicos, daí a necessidade de concurso público, sendo os cargos em comissão uma exceção à regra do concurso público. Mas prosseguindo, nesse contexto, a jurisprudência do STF é assertiva quanto às condições para a criação dos cargos em comissão. No julgamento do RE 1.041.210, tema 110 RG, o tribunal cuidou de consolidar os critérios cumulativos que devem nortear o controle de constitucionalidade das leis que os criam. Ou seja, o Supremo Tribunal estabeleceu ali critérios cumulativos que devem orientar o controle de constitucionalidade das leis que criam os cargos comissionados. Com base nesse entendimento, julgando este caso, o plenário, por unanimidade, julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade com eficácia retroativa, ou seja, não houve modulação de efeitos, com efeitos ex tunc, a contar da data da publicação desse julgamento. Mas vamos lá, vamos observar quais foram os critérios trazidos pelo Supremo para a criação das leis ou para a criação dos cargos comissionados por meio de lei. Primeiro critério, a criação de cargo em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas
ou operacionais. Portanto, não se cria cargos comissionados para o desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, tão só observando o que há no artigo 37, inciso 5º, para as funções de direção, chefia e assessoramento. Segundo critério, tal criação deve pressupor a necessidade de relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. Se é um cargo em comissão, o elemento confiança é o que consubstancia a nomeação, que dá, na verdade, razão para que haja essa nomeação. Terceiro critério, o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo no ente federativo que os cria. Então, tem que haver uma razão de proporcionalidade entre o número de cargos comissionados e o número de cargos de provimento efetivo. Por exemplo, nós tivemos em São Paulo, em certa ocasião, um município que, por meio de lei, criou, dentro da sua estrutura, 250 cargos comissionados, um número muito maior do que os cargos de provimento efetivo. Uma manifesta afronta aos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. E o último dos requisitos, que diz o seguinte: as atribuições do cargo em comissão devem estar descritas de forma clara e objetiva na própria lei que o instituir. E por que isso? Por que é necessário definir-se na lei quais são as atribuições do cargo comissionado? Porque precisamos saber, analisando essa lei, se estamos diante, de fato, de atribuições de assessoramento, de chefia e de direção. E somente com uma definição clara na lei das atribuições desse cargo é que a gente chega à conclusão de que foi ou não respeitado o texto constitucional. Então, o Supremo Tribunal Federal, num julgamento proferido dia 9 de maio de 2022, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade material de dispositivos da Lei Complementar Estadual de Sergipe, a Lei 232 de 2013 e também da Lei 256 de 2015 do Estado do Sergipe, exatamente por afronta à Constituição Federal e aos requisitos pré-estabelecidos pelo Supremo para a criação dos cargos comissionados. Agora, o que eu quero que você preste muita atenção é exatamente nesses requisitos elencados. Nós temos 4 requisitos que o Supremo traz como requisitos a serem observados para a criação de cargos comissionados.